Novamente, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, e esse é o momento de nós compartilharmos da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus nessa noite. E é com alegria e gratidão ao nosso Deus que nós chegamos ao final de mais uma jornada que foi alongada devido à pandemia e ao momento que nós passamos, mas cá estamos nós, para a honra e glória do nosso Deus, no final de mais uma exposição bíblica. Hoje encerraremos com a 54ª mensagem, a nossa caminhada no livro de Atos. A minha oração particular é que você tenha sido desafiado pela palavra de Deus a uma vida de maior compromisso, a olharmos a vida de homens comuns como nós, mas que serviram ao Senhor há praticamente 2000 anos atrás, em muitos casos, com a sua própria vida. Antes de mais nada, vamos orar mais uma vez? Nosso Deus querido, nós te louvamos por chegarmos até aqui e pedimos ao Pai que o Teu Espírito possa nos lembrar para sempre as lições aprendidas nesses 54 domingos que passamos debruçados sobre o segundo volume da obra do médico amado, da obra de Lucas. Que Tua palavra seja firmada nos céus e no nosso coração, motivando-nos, desafiando-nos a obedecer e a servir ao nosso Deus, o Senhor da igreja. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, irmãos, na semana passada, esta é uma mensagem de 2 domingos. Esta, na verdade, é a continuação da mensagem que começamos na semana passada. E lá, depois de sobreviver a um tufão, a uma tempestade tropical, e também sobreviver a um naufrágio, nós vimos Paulo chegando à ilha de Malta, a ilha que possui este nome até hoje. Na verdade, é um pequeno arquipélago que tem uma principal ilha que é identificada com este nome. Já na ilha, ele também sobrevive à picada de uma víbora, de uma cobra peçonhenta, venenosa. E esse fato, meus irmãos, dele sobreviver a essa picada desperta a admiração dos habitantes. Seguindo o texto, ele ainda é usado por Deus para curar o pai de um dos homens mais importantes daquela ilha e, na sequência, curar também muitos dos enfermos de Malta. Nessa ilha, eles permanecem por 3 meses por causa do inverno. E certamente, meus irmãos, é a nossa certeza através do perfil que Paulo tem, e ali estava acompanhado também de Lucas e de Aristarco, 2 outros servos de Deus, que ali eles deixam o começo do evangelho naquele lugar, provavelmente o começo de uma igreja. No texto ainda que lemos semana passada, eles chegam até a Itália e seguem a pé mais de 200 quilômetros do litoral até Roma. Mas eles não precisam esperar chegar até Roma. Os irmãos de lá, sabendo que Paulo estava para chegar à cidade, vão ao encontro deles, andando mais de 50 a 70 quilômetros para encontrar os seus amados irmãos, em particular a Paulo. E algo, meus irmãos, que Deus usa para animar e para encorajar o servo de Deus. E aí na semana passada, portanto, irmãos, nós caminhamos em os 2 primeiros pontos da nossa mensagem, as 2 primeiras partes da nossa mensagem. Em primeiro lugar, nós vimos o seguinte: se necessário, o Senhor pode intervir sobrenaturalmente para que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Eu queria pedir que projetasse ele também. Apagou. Se necessário, o Senhor pode intervir sobrenaturalmente para que seus propósitos se cumpram em nossas vidas. Essa foi a primeira parte do versículo 1 até o versículo número 10. Na sequência, nós vimos em segundo lugar, mesmo em meio à oposição, Deus sempre provê meios de consolação. Esse foi o versículo 11 até o versículo de número 16. E diante disso, irmãos, nós continuamos comprovando esse grande guarda-chuva, esse tema de todo o livro de Atos, que nós já vamos daqui a pouco falar pela última vez, que é o seguinte, vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Agora que chegou a colinha, dá para a gente falar mais bonito, né? Vamos lá? Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Aquele outro enunciado que você viu lá em cima é a grande ideia desta mensagem que começamos na semana passada. Apesar da oposição, o Senhor da igreja garante o necessário para que continue a proclamação. E nesse final, meus irmãos de livro,
ele tem especialmente comprovado aquilo que ele havia profetizado, aquilo que ele havia falado a respeito da vida do apóstolo Paulo. Nós temos lido esse versículo de Atos capítulo 9 sempre para nos lembrar que tudo isso que está acontecendo com Paulo não é fruto do acaso, né? Não é o acaso vai me naufragar, não é. É Deus que está naufragando a Paulo, é Deus que está deixando que a cobra possa picá-lo, porque em tudo isso Deus está realizando um propósito na vida do seu servo, de acordo inclusive com o texto de Atos capítulo 9, versículo 15. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Bem, na semana passada, então, irmãos, nós começamos a nossa caminhada e fomos até o versículo 16, como eu acabei de fazer o resumo. Agora, já na Itália, já em Roma, Paulo vai terminar, pelo menos no livro de Atos, o seu ministério. E nós vamos perceber, meus irmãos, como que até o último segundo, até os 45 do segundo tempo, Paulo não sai, digamos assim, do ataque. Não sai de parar de buscar o gol, de buscar a vitória, de buscar aquilo que deveria fazer. Ele não para, ele não descansa, ele continua avançando no trabalho que Deus tem colocado para ele. E hoje nós vamos ler, então, irmãos, o nosso último trecho, versículos 17 até o versículo de número 31, ok? Vamos abrir o nosso pulmão, você está sentado, mas ainda dá para ler, e ler com toda a nossa força a palavra de Deus, do versículo 17 até o versículo 31. Estamos a postos? Ok, diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Para encerrar, meus irmãos, a nossa mensagem de hoje, o terceiro e último ponto desta série inteira, ainda que tudo sugira impedimento, Deus transforma em oportunidade para o progresso do Evangelho. Ainda que tudo ao redor, as circunstâncias, sugira impedimento, obstáculo, oposição, Deus transforma em oportunidade para o progresso do Evangelho.
No verso 16, antes da nossa leitura de hoje, já havia sido a nós informados que Paulo não estava em uma masmorra, Paulo não estava em uma prisão romana. Na verdade, Paulo está em uma casa alugada por ele mesmo, com certeza com a ajuda dos irmãos, das igrejas de todo lugar. Ou seja, Paulo estava no que nós chamamos hoje de uma prisão domiciliar. Como não havia tornozeleira eletrônica naquela época, a tornozeleira eletrônica de Paulo era um soldado romano que ficava tomando guarda para que ele não saísse, para que ele não fugisse. O nosso texto, o versículo 17, começa com Paulo finalmente em Roma e tirando pouco tempo para descansar. Para pensar, ele vem de toda essa jornada que durou literalmente meses, ele vem desta caminhada desde o litoral até Roma, certo? Roma não é uma cidade litorânea, é uma cidade no interior, bem no centro da Itália, mas Paulo não para. 3 dias depois de sua chegada, ele convoca a liderança dos judeus que moravam em Roma. Os judeus em Roma haviam passado por uma expulsão na época de Cláudio, nós passamos por isso ao longo de Atos, mas esse tempo já passou, o imperador é outro, é Nero, que lá também não gosta muito dos judeus, mas não fez a mesma coisa que Cláudio e permitiu que muitos judeus retornassem até Roma. Então, meus irmãos, ele os convoca e Paulo segue a mesma estratégia que tantas vezes ele aplicou em suas viagens missionárias. Qual é essa estratégia? Quando primeiro ele chegava a uma nova cidade, ele logo procurava encontrar a sinagoga local para pregar primeiro aos judeus. Para aqueles que não sabem, as sinagogas eram pequenos lugares de reunião de judeus para o estudo da palavra, certo? Não era para sacrifício de animais, o foco era o estudo da palavra do Antigo Testamento, e ali eles se reuniam por todo o mundo onde haviam judeus. Era necessário um número mínimo de famílias para se formar uma sinagoga, mas com certeza Roma tinha esse número mínimo. Pois bem, Paulo seguiu essa estratégia em praticamente todas as cidades que ele passava. Primeiro ele procurava os irmãos de sangue, né? Os compatriotas na sinagoga, às vezes debatia com eles por 2, 3 domingos, não, domingos somos nós, sábados, quando eles se reuniram, e quando não havia mais condição de ali falar, porque provavelmente ele já estava sendo expulso da sinagoga, o que Paulo fazia? Ele chamava aqueles que aceitavam a palavra e a partir desses começava a igreja. Em Éfeso, em Corinto e em todas as cidades que ele já havia passado. E começando agora a pregar também aos gentios que ali estavam presentes naquela cidade. Aqui, ele começa com a mesma estratégia, da mesma forma. A diferença é que Paulo não pode ir até a sinagoga. A diferença é que Paulo está em prisão domiciliar. Então, a sinagoga, de certa forma, vem até ele. Paulo chama aqueles homens de meus irmãos. E é claro, meus queridos, é assim que ele também chama, ou chamaria a pessoas como nós, que somos seus irmãos em Cristo. Mas não é a situação aqui. Paulo está se referindo a esses como uma irmandade não espiritual, mas uma irmandade étnica. Eram judeus como eles, e era costumeiro entre os judeus chamar aos demais, quando falavam em um grupo, de meus ou nossos irmãos. A estratégia de Paulo, irmãos, prossegue primeiro cuidando de remover quaisquer resistências que eles poderiam ter contra a sua pessoa. Ele faz isso como? Primeiro, ele deixa claro que não havia cometido nenhum crime, nenhuma ofensa contra o povo judeu, nem contra suas tradições. Isso incluía o templo e a lei de Moisés. Lembra? Essa foi a acusação lá em Jerusalém, vários capítulos atrás. Então ele já deixa claro, eu não fiz nada disso, eu não cometi nenhuma ofensa contra o nosso povo. E, ainda assim, ele menciona como havia sido preso e como ele havia sido entregue aos romanos. Isso acontece, meus irmãos, no versículo 18, quando ele havia sido interrogado, continuando no versículo 18, ele fala como ele havia sido interrogado e como os romanos, por um lado, desejavam soltá-lo, desejavam liberá-lo, porque perceberam que ele não havia cometido nenhum crime digno de morte. A condição, meus irmãos, de um crime religioso, vamos chamar assim, para os romanos, um crime religioso dentro dos judeus, que possibilitasse a execução, a morte, existia, mas não era o caso de Paulo, não era o caso do que ele havia feito. Ou seja, Paulo está aqui, meus irmãos, resumindo muito rapidamente mais de 2 anos
Desde quando? Desde os acontecimentos lá em Atos capítulo 21, que nós vimos na nossa 45ª mensagem, ou seja, 9 mensagens atrás, Paulo está resumindo em apenas algumas frases. Tal como eu mencionei, meus irmãos, em outras ocasiões, o que nós lemos aqui pode sim ter sido literalmente o que Paulo disse a esses homens. Ou existe uma outra possibilidade que eu particularmente acredito mais. Lucas, o autor desse texto, e provavelmente testemunha ocular desse encontro, ele está aqui resumindo, tomando a liberdade literária de colocar tudo aquilo que Paulo falou em poucas frases. Por quê? Porque nós, os seus leitores, já conhecemos esses fatos. Ele não precisava repetir novamente que ele estava cuidando da sua própria vida lá no pátio, e ele estava sem nenhum gentio junto com ele, estava lá cumprindo suas obrigações como judeu, e que as pessoas o acusaram falsamente, que queriam matá-lo, e que aí Cláudio Lisa chegou. Ele não precisa contar isso tudo de novo para nós, mas é quase certo que para esse grupo aqui ele narrou com detalhes tudo aquilo que havia acontecido nesses 2 ou mais de 2 últimos anos. O fato é que, continuando este resumo para nós, no verso 19, Paulo relata que a percepção de inocência dos romanos recebeu a resistência e a teimosia dos judeus que queriam uma imediata condenação e uma rápida execução. Portanto, Paulo explica que ele teve que apelar para César porque percebeu a indecisão do governador Festo e o desejo também de agradar aos judeus, como nós destacamos em outras mensagens. Paulo termina este verso, irmãos, repetindo que não possuía nenhuma queixa contra o seu povo, o povo judeu. O que, diga-se de passagem, é algo extremamente nobre da parte de Paulo. Porque se eu estivesse com ele lá na sua prisão domiciliar e ele falasse disso assim, eu tenho queixa, eu sei. Porque o meu amigo aqui foi injustiçado, foi caluniado, quase o mataram sem ele ter feito coisa nenhuma. Então, que bom que eu não estava lá, né? Porque ia atrapalhar a doçura, a tranquilidade, a forma como Paulo conduz isso aqui. Por quê, irmãos? Defender a si mesmo, ou dizer assim, eu estou aqui e os nossos irmãos fizeram isso, 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 fazer queixa, não era o objetivo de Paulo. Adivinha qual é o objetivo de Paulo, irmãos? O mesmo que temos visto todas as ocasiões onde ele é confrontado para fazer sua defesa. Pregar o Evangelho e não falar de si mesmo. Novamente, impressionante, meus irmãos, a índole, o caráter de Paulo contra opositores desleais, dispostos a mentir e a qualquer coisa para se ver livre daquele homem, daquela ameaça. No verso 20, Paulo menciona que havia pedido para vê-los, exatamente porque não possuía nenhuma queixa, ou melhor dizendo, nenhum sentimento de amargura contra o seu povo. Mas ele também já começa a preparar o caminho para introduzir a pregação, que eu mencionei agora, é o seu objetivo principal, a pregação do Evangelho. E como é que ele faz isso, irmãos? Quando ele diz que ele está ali, e eu vou citar o texto, por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Ou seja, Paulo sutilmente desperta a atenção, a curiosidade dos seus visitantes. Ele veja, a não ser que você seja, aqui, irmão, um judeu desconhecedor da lei, o que era raro, ou um judeu nominal, um judeu secularista, um judeu não religioso, eles entenderam o que Paulo está falando. A expressão, a esperança de Israel, que detalhe, Paulo falou outras vezes. Falou diante do Sinédrio, falou diante de Agripa, lembra disso? A expressão significa algo muito claro na mente do judeu. Paulo se referia ao esperado e aguardado Messias de Israel. É como se Paulo estivesse falando aqui, eu estou aqui por causa da esperança no Messias. Agora veja bem, meus irmãos, quando Paulo fala sobre isso, ele está falando muito mais do que apenas a ressurreição dos mortos. Nós falamos que uma das coisas que Paulo usa para a sua defesa e para a pregação do Evangelho é que estava sendo perseguido porque cria na ressurreição dos mortos. Isso realmente faz parte da fé judaica. Na ocasião, eu li inclusive o texto de Daniel capítulo 12, quando o Senhor Deus fala para Daniel que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Lembra desse texto? Mas, meus irmãos, quando Paulo fala aqui sobre a esperança de Israel, ele está indo muito mais adiante do que apenas a ressurreição dos mortos, que é uma promessa além.
posterior, futura, lá na frente, depois de tudo. Paulo está falando, irmãos, sobre o reino messiânico. E os judeus sabiam disso. As promessas de restauração de Israel, as promessas, meus irmãos, de colocação de um novo Israel. Não estou me referindo ao Estado de Israel que você conhece hoje, nem à bandeira de Israel, não é ao país político de Israel, mas um Israel restaurado e submisso ao seu Messias. Essa promessa não tem como você apagar do Antigo Testamento. É isso que esses judeus esperavam. É por isso que alguns aguardavam que o Messias viesse e acabasse com os romanos, para que eles pudessem ter o seu reino devolvido. E é uma das razões porque Jesus foi a princípio acolhido, mas depois rejeitado pelas multidões em Jerusalém por ocasião da sua morte. E assim, meus irmãos, ele fala e ele, digamos assim, adoça a atenção, adoça a boca dos seus ouvintes sobre aquilo que ele gostaria de falar. Contudo, nos versos 21 e 22 ele é interrompido, e antes que ele possa continuar a falar do que ele deseja, os próprios judeus lhe respondem, dizendo, primeiro, que não tinham recebido nada de Jerusalém, da Judéia, contra Paulo. Isso, queridos, é no mínimo curioso. Se Paulo tinha feito algo tão horrendo, se Paulo tinha feito algo tão grave, por que cargas d'água o Sinédrio não mandou uma carta dizendo, olha, os romanos estão levando uma pessoa assim, 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 ele é perigosíssimo. Se combinem, se juntem, façam alguma coisa. Mas lembra, as acusações deles não tinham testemunhas. As acusações deles não tinham embasamento jurídico. E eles não podiam dar sequência àquilo que eles tinham começado, porque eles não tinham como terminar. E certamente, os judeus de Roma, que não estavam participando, vamos dizer assim, com a mesma paixão daqueles que tinham feito o complô lá em Jerusalém, lembra? Ao ponto de jurar com a própria vida. Quando aquele pedido chegasse em Roma, eles iam dizer, esse pessoal da Judéia está precisando ir pescar para se acalmar de repente. Está precisando dar um pulinho lá no mar da Galileia, passar um tempo num balneário, porque eles estão fazendo questão, eles estão fazendo confusão em cima daquilo que não há necessidade. Ou pelo menos, daquilo que teria necessidade e seria grave se nós tivéssemos provas. Mas eles não têm. Contudo, meus irmãos, em segundo lugar, eles também afirmam, ainda assim, que afirmam a Paulo que essa seita, isto é, os cristãos, não eram bem vistos nas comunidades judaicas espalhadas por todo o império. Mas eles também falam, 3, ainda assim, eles estavam dispostos a saber mais sobre tais rumores e sobre aquilo que era falado contra esses cristãos, essas seitas. Ou seja, meus irmãos, nessas 3 partes desse versículo 21 e 22 da resposta deles, nós temos um placar favorável de 2-1. Falaram 2 coisas que eram uma ajuda para Paulo e apenas uma que não era uma ajuda assim, que era alguma coisa contrária. Algo bom, Paulo vê ali uma disposição deles de ouvir de verdade o que estava acontecendo. Então Paulo retoma a palavra. No versículo 23, novamente, no que parece um resumo bem pequeno de uma conversa bem maior, Paulo prega o evangelho em um encontro em um dia posterior e a um grupo muito maior. O que mais chama atenção, meus irmãos, é o relato de Lucas, que eles permaneceram ouvindo Paulo desde a manhã até a tarde. Não apenas, meus irmãos, um discurso direto, mas o texto diz que Paulo lhes deu explicações, significa que eles fizeram perguntas, tiraram dúvidas sobre algumas das coisas que Paulo falava quando ele pegava textos da lei, textos dos profetas, e dava a eles uma interpretação que, por causa da cegueira espiritual deles, eles não tinham conseguido enxergar antes. Eles interagiram com Paulo para tirar as suas dúvidas. Em meio a tudo isso, Paulo testemunhava e buscava convencê-los de que Jesus é o Messias, usando aquilo, queridos, que eles tinham em comum. O quê? O conhecimento do Antigo Testamento. E aí está, meus irmãos, mais uma dica do nosso evangelismo. É necessário, é importantíssimo nós percebermos o que temos em comum ou o que aquela pessoa conhece sobre Deus e sobre a sua palavra. É muito provável que alguns dos conceitos que essas pessoas mostrarão vão estar fora da palavra de Deus, mas alguns não. E esses pontos em comum, esses pontos de convergência com as verdades da palavra de Deus,
podem ser muito úteis. E aqui os pontos eram muitos, porque todos esses homens, na mesma forma que Paulo, conheciam de forma abundante e profunda o Antigo Testamento. Contudo, sem conseguir a interpretação devida pela falta do conhecimento e da presença do Espírito Santo. No verso 24, já provavelmente no final da tarde, no final desse encontro, Lucas registra que a resposta daquele grupo foi de duas formas, foi diversa. Parte do grupo começou a ser convencido. Esse é o significado, irmãos, do verbo que você tem aí na sua Bíblia no versículo 24. É o significado original do texto grego, que significa que eles começaram a ser convencidos. Mas a outra parte, nem isso. Resistiram e não aceitaram o que Paulo estava falando. E foi algo muito parecido com o que aconteceu no Sinédrio, porque no versículo 25, essa divisão entre quase se convencendo ou começando a estar convencido e outros que repudiaram completamente, fecharam o seu coração, começou a criar uma discórdia, uma celeuma entre eles. Lembra lá no Sinédrio? A mesma coisa aconteceu. Quando Paulo, no seu discurso, falou que defendia a ressurreição, fariseus e saduceus começaram a brigar, virou briga de torcida, porque eles não queriam dar a mão à palmatória de dizer, mas o que ele está falando está errado e o outro o que ele está falando é certo. E diante daquela resistência, irmãos, nos próximos versos, Paulo começa uma série de citações que apontavam o povo judeu, desde os dias dos seus antepassados, como sendo um povo endurecido, como sendo um povo incrédulo para com a palavra de Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque o texto que ele vai citar tem mais de 700 anos, naquela época. Agora tem mais de 2.700 anos, porque vem do profeta Isaías. E antes de entrar no texto, o interessante, meus irmãos, versículo 25 ainda, olha o que Paulo fala, veja na sua Bíblia. O Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. De passagem, Paulo confirma para nós a inspiração dos textos do Antigo Testamento, em que Deus usa o profeta de Deus, o seu profeta, com a inspiração do Espírito Santo para entregar uma mensagem ao seu povo. Não era apenas um homem falando ou escrevendo, mas era o próprio Deus, o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo falou ao povo judeu 7 séculos antes de Paulo falar com esses judeus na sua casa em Roma? Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Você tem aí em Atos a versão que Paulo fala, parafraseando, e vamos ver o que Isaías falou àquele povo em Isaías capítulo 6. Ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. O que acontece aqui, irmãos, é que o repúdio, a recusa obstinada. O que é obstinação, irmãos? Teimosia. As evidências estão lá. A palavra está sendo pregada e mostrando que A mais B é igual a C. Mas o coração endurecido, obstinado, teimoso, que se recusa a crer, no caso, no Evangelho de Cristo, no caso de Atos capítulo 28, tem uma consequência. Essa atitude rebelde produz corações calejados, corações anestesiados, corações cauterizados, insensíveis. Que mesmo que um anjo aparecesse diante da pessoa, ele continuaria não acreditando. Por quê? É isso, meus irmãos, que a persistência no pecado faz na vida do ser humano. Ele começa a não conseguir mais entender nem a palavra de Deus, nem a pregação da palavra de Deus, e nem aquilo que Deus está falando com ele de qualquer maneira. Um dos maiores exemplos que nós temos isso, irmãos, é o faraó no Egito. São 10 pragas, meu amigo. O próprio povo dele estava se voltando contra ele. Não fosse o fato, meus irmãos, que o faraó fosse considerado como um deus, não é isso? Provavelmente o Egito já tinha entrado em uma guerra, uma revolução civil. Os conselheiros estão dizendo para ele, a coisa está feia, mas ele insiste.
Ele até libera o povo, depois volta atrás. Ele falta com a sua palavra com Moisés, porque ele tem um coração calejado, cauterizado, insensível, teimoso diante daquilo que Deus está falando. Queridos, a mesma coisa acontece com os judeus desse tempo. Paulo está aqui profeticamente aplicando o texto de Isaías aos seus ouvintes, às pessoas dos seus dias. Depois desta palavra de condenação, no verso 28, Paulo declara o mesmo que declarou no pátio do templo, lá em Atos capítulo 22. E o que inclusive causou grande confusão. O que ele declara? Paulo fala como o Deus de Israel, por causa dessa dureza do coração deles, agora estava se voltando para nós, os gentios. Nós que não somos judeus. E diante, meus irmãos, desse endurecimento e dessa ação de Deus, eles não aceitam, eles se revoltam. Mas isso é predito pelo próprio apóstolo Paulo. O tema desse endurecimento você vai encontrar ao você ler Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Está em todos esses 3 capítulos. De fato, meus irmãos, de Jerusalém a Roma, de cidade após cidade, os judeus rejeitaram a pregação do evangelho, sendo que apenas alguns creram. E o foco, portanto, passava logo para os gentios. Isso você viu através de todo o livro de Atos. Assim será, meus irmãos, até um longo tempo, mas não para sempre. No mesmo texto que eu acabei de mencionar, Paulo, explicando sobre o endurecimento dos judeus, ele vai além. E eu gostaria de ler para os irmãos o que está em Romanos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. O mais interessante, meus irmãos, é que Paulo está exatamente em Roma. E é muito provável que alguns desses grupos, desses que estão na casa dele ouvindo e que vão se converter, depois vão ler as palavras de Romanos capítulo 11 e ligar os pontos e fazer a relação. Olha o que Paulo fala, meus irmãos, em Romanos capítulo 11, 25 e 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, irmãos, esse endurecimento que já se era visto lá em Isaías, 700 anos antes de Paulo, que se vê nos dias de Paulo e que se vê até o dia de hoje, aliás, eu vi com os meus próprios olhos naquela terra, tem um tempo determinado para durar. Meus irmãos, da mesma forma como a gente vê um judeu hoje dando as costas ao Senhor, como muita gente que também não é judeu também faz, mas quanto a eles, há um dia onde o véu, a venda dos olhos vai cair. E aqueles que hoje, atenção, aquele cujo nome hoje é o mesmo que um palavrão, uma maldição para eles, se transformará no nome doce, amado e ansiado por eles, o nome de Yeshua, Jesus, o Redentor de Israel. Isso que a palavra de Deus nos fala, isso que a palavra de Deus nos promete. Bem, depois dessa afirmação sobre Deus se voltar para os gentios, nós encontramos também antes no versículo 25, e agora repetido no versículo 29, eles vão embora. Há uma certa discussão se o versículo 29 pertence a esse texto, porque não está presente em muitos manuscritos, mas simplesmente ele repete aquilo que já diz no versículo 25, que depois de ouvir a citação de Isaías e de que Deus estava se voltando para os gentios, eles decidem, discutindo, ir embora, e não sabemos mais o que acontece com essas pessoas. E assim, meus irmãos, este encontro termina. Lucas está encerrando a sua obra, mas antes de nós falarmos de como Lucas encerra a sua obra, eu relacionei algumas aplicações importantes. Quase não parei para fazer aplicações aqui, só expliquei o texto, mas que eu gostaria de destacar e a gente vai projetar ali para você poder acompanhar. 3.1, porque é uma subdivisão do que estamos vendo agora. Procure sempre produzir oportunidades para compartilhar a sua fé. Seja proativo, seja intencional. Meus irmãos, lá no versículo 17 nós encontramos o apóstolo não está preocupado com a sua liberdade, não está preocupado com a sua condição e o seu conforto. 3 dias depois da sua chegada, depois de uma viagem desgastante, é um homem idoso, depois de andar mais de 200 quilômetros desde o litoral, o que ele faz? Vou dar uma descansada. Não.
Ele produz uma oportunidade para pregar o Evangelho. Queridos, as pessoas não vão simplesmente bater em sua porta para conhecer a Jesus. Quando isso acontecer, você reconheça, é uma exceção. Nós precisamos criar laços, criar oportunidades, onde essas pessoas possam ouvir de nós a razão e a pessoa, principalmente, que tem transformado a nossa vida. A fé cristã, ela não é uma coisa, um lugar, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E tal e qual nós, meus irmãos, um dia precisamos ouvir esse Evangelho, as pessoas também precisam ouvir. Então precisamos criar oportunidades para compartilhar a nossa fé. Precisamos ser proativos, em lugar de apenas ficar aguardando. Precisamos de intencionalidade. 3.2. Procure, se possível, remover obstáculos para a pregação do Evangelho e aponte as suas vantagens. Toda pessoa que você conversar, toda pessoa que você for pregar o Evangelho, possui uma bagagem. Certa feita eu conversava com alguém e ele queria ver qualquer pessoa na sua vida, menos um crente. Inclusive ele estava falando, olha, eu estou fazendo uma exceção, abrindo aqui uma exceção para conversar com você, porque eu não gosto de crente. E ele não gostava de crente porque ele havia sido trapaceado, ele havia sido passado para trás por um crente. E eu falei para ele, olha, mas eu também já fui passado para trás por pessoas de uma determinada, essa ou aquela categoria. Quer dizer que eu vou botar todo mundo no mesmo balaio? Será que vai ser todo mundo igual? Obviamente não. E eu, calmamente, trabalhei alguns minutos dizendo para ele, se você não está ofendido pela minha pessoa, pelo meu comportamento, e eu sou crente, é provável que a sua tese, criada por causa daquele camarada, não se sustenta. Remova os obstáculos. E eu também descobri que ele tinha um sonho na vida. E o sonho dele era ter uma vida mais tranquila, mais sem tanta crise. Vinha de uma família disfuncional, vinha de uma família cheia de problemas, vinha de família de gerações que pai não falava com filho, que já havia divorciado sei lá quantas vezes e assim por diante. E eu falei para ele, olha, eu não posso prometer que nada assim ou assado vai ser restaurado na sua vida, mas eu posso lhe prometer, não há maior paz do que aquela que você encontra quando conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. Tirei os obstáculos, apontei as vantagens. Agora a gente fala do Evangelho. Certa feita um casal veio em nossa casa pedindo claramente alguma fórmula mágica para solucionar os problemas do seu casamento. Eu tirei isso do caminho e coloquei no lugar o seguinte. Não sei se seu casamento vai ser restaurado, mas uma coisa eu sei. Em Cristo, vocês têm mais condições de restaurar os seus próprios problemas e o seu casamento do que no estado que vocês estão agora. Ou seja, meus irmãos, Paulo faz a mesma coisa aqui. Preparar o caminho para depois poder chegar com a palavra. 3.3. Procure perceber as aberturas e as resistências das pessoas que ouvirão o Evangelho. No versículo 21 e 22, nós vimos que essas pessoas tinham alguma coisa, nós queremos saber sobre essa seita. Queremos ouvir da sua parte. Explica aí. Abertura. Porém, eles também tinham algumas resistências. Olha, por todo lugar o pessoal fala mal de vocês. Não se desfaça disso. São questões reais. Às vezes, meus irmãos, os preconceitos, apesar de injustos, vêm de uma fonte, de uma história que pode ser compreendida, que pode ser analisada e que você pode endereçar aquilo com o devido cuidado. 3.4. Procure um lugar e um horário que favoreça ao máximo um compartilhar tranquilo. Irmãos, como é difícil você conversar com alguém com o telefone tocando, alguém chegando para pedir uma assinatura e um monte de coisa. Eu tinha um alvo evangelístico há muitos anos atrás e o escritório dele, era meu cliente, ficava a 1 metro do balcão de vendas da empresa que eu prestava serviço para ele. Eu não conseguia terminar 3 minutos de conversa antes que alguém interrompesse. Olha, eu estou com esse pedido aqui, o cliente perguntou se pode fazer dessa ou daquela maneira. Aí nós parávamos, ele tinha que atender. E o telefone, alguém falava, olha, o fornecedor tal está na linha 3. E aquilo se repetiu uma, e se repetiu 2 e 3 vezes. Eu falei, Jesus da glória, eu estou para sequestrar esse camarada, fechar a porta e não deixar ninguém entrar. Mas resolvi uma abordagem um pouco mais pacífica. Falei para ele, estou precisando conversar contigo, queria que você fosse lá em casa para a gente tomar um café.
E quando nós chegamos, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa que eu queria que você fizesse também. Eu vou deixar meu telefone no silencioso, sem vibracall, e vou botar aqui de cabeça para baixo. Faz também para a gente conversar um pouquinho? E meus irmãos, ele nunca vai poder dizer que não ouviu o evangelho de forma clara e cristalina e sem nenhuma interrupção. Ou seja, procure um lugar, em um horário, que favoreça ao máximo compartilhar tranquilo. Paulo estava em prisão domiciliar, esses homens vieram no dia determinado em um grupo grande conversar com ele. Ele tinha o que a gente pode chamar de uma audiência cativa para pregar o evangelho. Que maravilha! Quinta aplicação desse texto. Sempre use as Escrituras. No versículo 23, você vê o texto de Lucas dizendo que Paulo, usando a lei e os profetas, ou seja, a palavra de Deus no Antigo Testamento, comprovava para esses homens que Jesus é o Messias. Meus irmãos, pouco importa se você está falando com um ateu, com um religioso, com um judeu, com quem quer que seja. O poder de Deus para transformar as vidas é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Use as Escrituras. Preferencialmente, use literalmente a sua Bíblia. Mostre para ele que você não está tirando da manga, da imaginação, não está inventando. A palavra de Deus diz tal coisa em João 1,12. A palavra de Deus diz tal coisa em João 3,16, 3,36. E você pode assim pregar a palavra de Deus. Mostrar a ele, é a palavra de Deus e não a minha. Certa feita estava pregando e tentei falar a pessoa apenas, é por isso que isso não é assim, é dessa maneira. Aí ele virou para mim e disse, adivinha só? Isso é a sua opinião. Aí eu vi onde eu tinha errado. Eu falei, na verdade não. E eu peguei a palavra de Deus, abri no texto e disse, isso é a opinião de Deus. Aí ele não podia, ele parou de discutir. Porque ele vai discutir com a opinião do Joversi. Ele vai dizer a sua opinião. Mas especialmente se for uma pessoa que tem um mínimo temor a Deus, ele não vai discutir com a opinião e com a vontade e com a palavra de Deus. Penúltimo, irmãos, 3.6. Espere por resultados positivos e negativos. No versículo 24, alguns começam a se convencer. Provavelmente Paulo percebe ali, olha, fulano, anota aí Lucas, Beltrano, Ciclano, depois a gente vai com eles, depois a gente dá sequência. Já essa outra parte aqui todinha está fechada, não quer. Assim é conosco também, irmãos. Na verdade, assim é em todas as situações da nossa vida em que nós estamos oferecendo algo para alguém. É assim profissionalmente. Aqueles que trabalham com vendas, que trabalham com representações aqui, 100% das pessoas que você visita aceitam o seu negócio? Não. Aqueles que trabalham com pacientes aqui, 100% dos seus pacientes aceitam tratamento ou se aceitam, são curados? Não. Mas por uma coisa, meus irmãos, que eu não posso compreender, nós cristãos, nós servos de Deus, achamos e ficamos muito chateados, decepcionados, quando as pessoas não querem aceitar aquilo que nós estamos pregando. Quando nós convidamos para vir ao culto e a pessoa nos dá o bolo, popularmente falando. Em todas as áreas de experiência humanas, ofertas são aceitas ou são recusadas. Infelizmente, irmãos, a maior e a mais importante oferta que pode existir na existência de qualquer pessoa, crê no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Muitas vezes as pessoas dizem, não, muito obrigado. Esteja preparado para respostas positivas e negativas. Em sétimo e último lugar, não comprometa suas convicções bíblicas apenas para, entre aspas, ganhar aqueles que não aceitarem o Evangelho. Não comprometa. Não abra mão das suas convicções bíblicas. Diante, meus irmãos, da recusa e diante do endurecimento que eles demonstraram ali diante de Paulo, Paulo traz para eles versículos duríssimos de Isaías capítulo 9. 6, aliás, desculpe. Versículos que com certeza não caíram aos ouvidos deles muito bem. Mas eles nunca vão poder dizer, nós fomos visitar Paulo e Paulo não nos falou da verdade. Ele falou tudo aquilo que ele deveria falar. Não é mais ou menos o contrário do que se diz hoje em muitas igrejas? Não fale de inferno, as pessoas vão se ofender. Não fale que isso ou aquilo é pecado, é politicamente incorreto. Não é o que se vê, meus irmãos, nos pregadores da palavra de Deus, não é o que nós vemos nos grandes pregadores da história da igreja.
As pessoas não eram ofendidas, mas as suas ações não deixavam de ser julgadas pela palavra de Deus. Aplicações simples de um homem que tanto já nos ensinou e de um livro que tanto já nos ensinou. Não é provável, meus irmãos, que outras coisas não tenham acontecido nesses últimos dias de Paulo em Roma. Na verdade, ele fica lá por mais de 2 anos ainda. Mas, dirigido pelo Espírito Santo, Lucas termina apenas dizendo, como eu disse, que ele ficou ainda mais 2 anos em prisão domiciliar, recebendo a todos que desejavam vê-lo ali, e que ele, diz o texto, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. No final de Atos, meus irmãos, nem os judeus, com o seu ódio, nem o poderoso Império Romano conseguiram impedir o progresso do Evangelho. E esta é a mensagem de Atos. Atos, irmãos, nunca foi a respeito de Pedro. Atos nunca foi a respeito de Paulo, nunca foi nem a respeito da igreja do Senhor. Atos sempre foi sobre o que o Senhor da igreja estava realizando através do seu povo. Aliás, ele continua realizando ainda hoje, bem como em todos estes séculos da história da igreja. O livro de Atos, na prática, continua sendo escrito ainda hoje, ainda através de nós. Por quê? Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Continuamos em frente, continuamos, irmãos, triunfantes. Jamais nenhuma ideologia, nenhuma filosofia humana, nenhum pensamento político, nenhum governo jamais conseguirá parar a igreja de Cristo. Ateus apostam, religiosos dizem que o nosso tempo passou, mas a cada dia mais e mais irmãos vão se juntando ao corpo de Cristo, a igreja universal do Senhor em toda a terra, e igrejas locais surgem em cada cidade, em cada estado e em cada país. Como isso acontece, irmãos? Através de pessoas anônimas, como eu e você. Pessoas que o Senhor coloca no ambiente de trabalho X, na universidade Y, na vizinhança Z, para continuar a sua obra e continuar chamando os seus eleitos e formando o corpo do seu Filho, a igreja do seu Filho, nós, o povo de Deus. Deus querido, muito obrigado por saber, ó Deus, a nossa história, onde ela começa, mas também, ó Deus, na Tua Palavra, onde ela termina. Saber, ó Deus, que nenhuma oposição pode nos parar. Muito pelo contrário, como disse o Teu servo do passado, o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Quanto mais o Teu povo é perseguido, mais ele cresce. Por outro lado, cuida, protege o Teu povo, ó Deus, do conforto excessivo, para que nós não comecemos, ó Deus, a confiar e a nos tornar desleixados naquilo que temos recebido. Muito pelo contrário, sejamos, ó Deus, mordomos fiéis daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Porque, Senhor, nós não sabemos quantos capítulos temos ainda à frente do livro de Atos, da história da igreja. Nós podemos, ó Deus, ainda estar longe do capítulo final. Esta igreja que tem apenas 17 anos, pode ainda vir a completar muitas décadas, chegar inclusive ao seu centenário, porque o tempo pertence ao Senhor da história. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a perceber como o tempo passa e como nós precisamos hoje preparar o futuro da Tua igreja em trabalho conjunto, em cooperação com o Teu Espírito Santo, através da Tua Palavra. Nos motiva, nos coloque, ó Deus, decididos, resolutos a avançar para a glória do Senhor, para a glória do Evangelho. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, Senhor nosso, que nós oramos hoje para todos sempre. Amém e amém.